A paz de Cristo sobre a tua vida. Eu quero compartilhar com você a palavra de Deus que está registrado no Evangelho de João, capítulo 3. Está escrito assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhes Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com você, a questão do novo nascimento. A Bíblia nos fala que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Este homem, ele queria ter um encontro com Jesus. E a história nos diz que este homem, ele era praticante do judaísmo. Ele era seguidor da lei. Ele cumpria os mandamentos. E acima disso, era um homem religioso. Só que naquele dado momento, ele ouve falar de Jesus. Ele nunca tinha visto Jesus pessoalmente. A Bíblia nos fala que aonde Jesus passava, sempre acontecia um milagre. E ele ouve falar de Jesus. Jesus sempre passou pelas regiões e deixava a sua marca. Jesus estava naquele local. E Nicodemos percebe que aquele momento era o momento dele ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que este homem sai de noite para ter com Jesus. O porquê Nicodemos resolve sair à noite? O porquê não de dia? O porquê não no meio da multidão? Sabe por quê? Porque ele tinha uma identidade. Ele tinha uma marca sobre o judaísmo. Então ele resolve ir à noite, porque com certeza ele não ia encontrar ninguém. E ele vai até Jesus com medo que alguém pudesse o encontrar, com medo que alguém pudesse perguntar para Nicodemos, dizendo: Nicodemos, aonde você vai? Nicodemos resolve então sair à noite. E ele vai até a presença do mestre. O interessante disso tudo é que ele não vai na casa de uma pessoa conhecida. Ele poderia ir na casa do seu familiar, ele poderia ir na casa do presidente daquela região, do prefeito daquela cidade, até mesmo do governador. Só que no seu coração desperta um desejo de querer conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que quando Nicodemos vai até Jesus, ele começa a ter um diálogo com Jesus, dizendo para Jesus: Jesus, se Deus não for contigo, você não pode operar esses sinais que você faz. Nesse momento, Nicodemos estava querendo dizer para Jesus: olha, se Deus não for contigo, você não pode fazer nenhum milagre. Ele não percebeu, ele não despertou nele de realmente querer saber quem era Jesus. Ele queria de fato ver face a face, ter uma experiência com Deus, ter um encontro com Cristo. Ele não sabia que ele era o próprio Deus. E a Bíblia nos fala que Jesus começa a conversar com Nicodemos, dizendo: Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. E Nicodemos responde para Jesus: como pode ser um homem velho nascer de novo? Será que é necessário ele entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Não era sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do novo nascimento, o nascimento em Cristo Jesus, o nascimento na nova criatura, porque a Bíblia diz que destituídos estão todos da glória de Deus. A palavra do Senhor ainda diz mais, que é onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a Bíblia continua dizendo mais, que pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Nicodemos era um homem religioso. Só que o interessante dessa história, queridos,
é que Jesus não confronta Nicodemos dizendo sobre a sua religião. Jesus simplesmente diz para Nicodemos: Nicodemos, é necessário você nascer de novo. O que é nascer de novo? O que é um novo nascimento? Eu quero compartilhar com você que a religião não pode fazer nada por você. O que significa religião? Religião, a palavra significa religar, e religar o homem com Deus. A religião em si, ela não leva o homem à salvação, ela não leva o homem a ter um encontro com Deus. O que leva o homem a ter um encontro com Deus é o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, a qual a Bíblia diz que é poder de Deus. O evangelho tem o poder de mudar a vida do homem, tem o poder de escrever uma nova história na vida do homem. E Jesus estava querendo dizer para Nicodemos: olha, Nicodemos, a tua crença não pode fazer nada por você. Sabe por quê? Porque a religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava querendo mostrar isso para Nicodemos, que a religião que ele estava servindo era em vão. Faltava algo na vida de Nicodemos para que ele pudesse entender aquilo que Jesus estava falando. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só discernem aqueles que são espirituais. E Nicodemos, naquele momento, era um homem carnal. Ele nunca tinha tido uma experiência com Deus. Ele nunca tinha tido um encontro com Deus. E nesse momento, creio eu, movido pelo Espírito Santo de Deus, que tem o seu propósito, tem a sua maneira de agir,